E aí pessoal, beleza? Aqui é o Spidey. E olha, eu tava querendo gravar já esse vídeo pra poder comentar sobre o Homem-Aranha Lotus, mas eu tava meio desanimado e não sei se vou ter mais tempo. Eu nunca tenho praticamente. Mas eu tava querendo gravar esse vídeo do Homem-Aranha Lotus, por quê? Porque é um fanfilme que eu tava esperando há muito tempo pra poder ser gravado junto com o Homem-Aranha Panóptico, né? E porque eu confiava no projeto também, eu confiava nos dois. O Homem-Aranha Panóptico é maravilhoso e deu certo. E o Homem-Aranha Lotus, pois é. Eu queria muito ter gravado um vídeo sobre quando tava rolando umas polêmicas sobre esse filme, tá? Mas eu não gravei isso, mas eu nem gravei nele, eu nem gravei sobre o Aranha Verso, né? O segundo trailer que saiu, eu não gravei nem trailer sobre, eu acho. Realmente eu não gravei nada sobre, o que é meio triste, porque eu era pra ter gravado isso, mas acabei não falando sobre. Mas então, o Homem-Aranha Lotus saiu já faz um tempinho, é umas 2 horas de filme, e eu queria já comentar sobre esse filme, cara. Eu não tô com roteiro nem nada, infelizmente, tá? Eu devia estar com roteiro pra deixar tudo explicadinho, mas eu vou falar tudo que tá na minha cabeça sobre esse filme. Cara, que filme cansativo. Olha, você não pode esperar muita coisa de fanfilme, tá? Porque é um projeto feito pra fã e pra fã. Não vai ter o mesmo orçamento de um filme, tá? Mas é o seguinte, quando entra nesse caso, é um fanfilme que recebeu 100k de dólares e tava com muita gente confiança no projeto, e depois saiu coisas vazadas de um diretor que tava se achando até pra caramba e estavam falando que ia ser o melhor fanfilme de todos desde Homem-Aranha 2. Ok, o cara tava confiando, Gavin tava realmente confiando muito nesse projeto desde essa coisa. Foi planejado igual disso, que ia superar Homem-Aranha 2, ia ser no mesmo nível? Não, não é. Não é nem ferrando, né? E eu já quero comentar o seguinte. Eu conheço o canal do Gavin desde antes ele começar a querer comentar sobre Homem-Aranha Lotus. Eu conheço ele desde que ele começou a fazer vídeos tipo Homem-Aranha... como se fosse Homem-Aranha seriado, como se fosse um seriado do Homem-Aranha, como se fosse em Smallville. Ele tá fazendo isso, eu conheci o canal dele dessa forma. Eu gosto desse tipo de vídeo, que como se fosse tipo, sei lá, Homem-Aranha com um estilo de Smallville que ele tava fazendo. Eu curti o que ele tava fazendo, eu sempre gosto desse tipo de vídeo. No dele eu gostei, porque ele tinha muita ideia legal. Realmente ele tinha muita ideia legal. E quando ele começou a falar sobre o Homem-Aranha Lotus, que ele tinha um projeto de fanfilme, e o que ele queria adaptar 2 HQs muito boas do Homem-Aranha, que era um menino que colecionava os quadrinhos do Homem-Aranha, e Homem-Aranha Azul. Ele queria adaptar essas 2 histórias. E eu comprei essa ideia porque, pô, eu adoro o Homem-Aranha Azul. E o menino que colecionava as histórias do Homem-Aranha também é muito bom. E eu achava que... E ele comentava e ia combinar direitinho. Pra mim ia combinar bastante, entendeu? Só que é o seguinte, quando tava saindo esse filme, tava saindo um montão de coisa do projeto, tinha os uniformes que saíram, aquele do Homem-Aranha que era perfeito, depois saiu que era o uniforme, o primeiro uniforme que saiu do Homem-Aranha, que era tipo da Amazing Fantasy, que era maravilhoso também. Mas depois começou a sair algumas polêmicas sobre esse filme. Uma delas que acabou acontecendo, que era o Gavin, ele ficava se achando muito, um montão de coisa. O que aconteceu exatamente para ele poder sofrer expose? Ele tinha um moleque que ele acabou perdendo amizade com o Gavin. E esse moleque ele ficou tão ressentido com isso que ele acabou tramando um negócio pra poder fazer um expose de um Gavin. Acho que foi durante 5 anos, se eu não me engano. 5 ou 3 anos, eu acho. Pra ele poder jogar tudo na lata. Ele ficou tramando tudo pra poder fazer um expose no Gavin e jogar todas as coisas pra fora. Começou a jogar que o Gavin, ele fez falas racistas, começou a fazer falas racistas, ele era muito escroto com o pessoal de CGI do filme que ele contratou lá, entendeu? Era bem escroto com esse pessoal. E até era meio estúpido com as atrizes, né? Com as atrizes mulheres lá do filme. Que acho que era a Mary Jane, que ele era meio escroto com ela. Ou a Caguinha Stacy, não sei, alguma das duas.
Eu só sei que, tipo, e também tinha um ator do Homem-Aranha, que ele foi revelado que tem mais tem falas racistas também no filme, né? Quer dizer, racista no filme não. Nossa, eu falei racista no filme. O filme não tem falas racistas, tá? É só o ator que teve falas racistas que foi colocado. E ele pediu desculpas, ele tava falando que ele teve falas racistas porque ele era meio mais novo. Porque ele teve criações desse tipo, tá? Ele teve criação desse tipo, mas ele falou que mudou e não teve mais. Ele pediu desculpa por esse tipo de coisa. Também tem um ator que fez o Duende Verde, ele teve falas racistas e olha só, ele é pedófilo, porque ele foi falado mesmo que ele pegou meninas menores de idade. Não foi nem de 14 anos, foi menos que isso. Cara, isso é bizarro pra caramba o que aconteceu, cara. Foi muito bizarro. E o que é mais bizarro e triste sobre isso é porque o Gavin ele fez um vídeo se desculpando, entre aspas, mas ele nunca fala do porquê ele está se desculpando. Tem gente que não sabe dessa treta e não entendeu. Você tá se pedindo desculpa pelo quê, Gavin? E tem gente que cobra ele um posicionamento melhor porque ele não tá falando do porquê ele tá se desculpando. Esse é meio bizonho mesmo, tá? Eu queria já falar sobre esse tipo de coisa, poder falar agora sobre o filme, tá? Eu comentei sobre essa treta toda que aconteceu, pra poder falar sobre o filme agora. Então, eu queria comentar sobre o que eu gosto muito do início do filme, mais precisamente da cena de abertura dele, que é muito boa. E também o início do Homem-Aranha se balançando e enfrentando como Shocker. Eu gosto disso. Só que aí eu já acho estranho, mas eu não vou esperar muito tempo, mas, mano, o ator do Peter não tem carisma nenhum, cara. Ele tem aparência, como eu posso dizer, mas em questão de carisma, não tem merda nenhuma de carisma como o Peter. Ele tenta fazer piada, infelizmente eu não consigo sentir graça nenhuma, eu acho engraçado ele fazendo piada, cara. O pessoal reclama muito questão do Tobey Maguire, mas olha só, o Tobey Maguire pelo menos é um ator, né? Ele pelo menos é engraçado fazendo. Esse aqui... eu não sei se ele tava tentando, mas, mano, toda vez ele ainda não tem expressão nenhuma. Parece que ele não tá nem um pouco se esforçando. Ele não tem nem carisma nenhum pra poder fazer piada. Eu gosto do uniforme do Shocker dessa cena. Eu acho legal o uniforme dele aqui do Shocker. Eu acho legal, assim, não é meu favorito, mas eu curto. Mas uma coisa que eu acho estranha nessa cena de luta é que o Homem-Aranha, ele fica pegando os bandidos e usa como escudo contra a onda de choque do Shocker, cara. Eu fiquei tipo, o quê? Ou ele tá usando isso como escudo, cara? Você pode falar que aquilo, o Homem-Aranha sabe que aquilo não é letal, mano. As ondas de Shocker do Shocker é letal pra caramba pra um ser humano normal, velho. Aquilo mataria uma pessoa, velho. Isso não faz sentido nenhum, cara. O Homem-Aranha tá usando como escudo, o Homem-Aranha nunca faria isso, mas tudo bem. É um cara que tá fazendo um fanfilme que entende muito bem sobre o Homem-Aranha, né? Beleza. Depois que acontece disso, tem uma cena lá que o Peter tá conversando com o pessoal que vai ser o último dia... no último ano que eles ficaram felizes, né? E, mano, ok. Beleza. O problema que tá acontecendo depois disso, quando mostra, é que não tem foco nenhum sobre os personagens e mostra pra eu poder me importar com eles depois disso. Ainda mais porque o Peter fala que é o último dia que eles estão felizes, mas o ator não mostra nenhum jeito que ele está contente com isso, nem ninguém. Eu já quero falar o seguinte, que os únicos atores que eu gostei mesmo do filme foi a Mary Jane e o Harry, tá? O resto... Ah não, e o garotinho que faz o Timothy, o resto eu não curti quase nenhum, tá? Talvez a mãe dele, talvez, tá? Mas ela aparece muito pouco que eu não consegui sentir se ela é boa ou não. Depois desse filme fica mostrando que o Homem-Aranha... pula lá uma cena que o Homem-Aranha tá tudo destroçado e tá mostrando que a Gwen Stacy morreu, que o Homem-Aranha foi visto lá uma última vez, que o Norman Osborn também morreu também. E cara, depois disso, já mostra o Peter num cemitério, triste, e se passou algumas semanas, aí aparece a Mary Jane lá no meio, e o Peter ele fica puto e começa a jogar tudo pra cima da Mary Jane e ser um completo babaca com ela, né? Olha...
Eu entendi o que o Gavin quis fazer nessa cena, tá? Ele quis fazer uma referência a uma cena que o Peter, ele desconta tudo na Mary Jane depois que ela morre, mas isso é horas depois que ela morreu, ou minutos depois, eu não lembro. Só que nesse seguinte, ele pede desculpa depois, e não é tão crudo que ele faz, tá? No caso do filme, é algumas cenas depois, e o Peter, ele joga tudo. Ele não pede desculpa nenhuma, e ele é só escroto com a Mary Jane de graça. Eu não sei se eu acho isso legal, ok, porque ele quis fazer um Peter que é mais rancoroso, que tem é mais língua afiada, que o Peter normalmente, no quadrinho, originalmente ele é desse jeito mesmo. Mas aqui ele não faz o Peter se sentir mal com a coisa que ele falou. Que ele, tipo, poxa, olha o que eu falei com ela, eu sei, não sei o que. Porque ele quis fazer isso, mas, tipo, pra poder mostrar como que a Mary Jane, ela parecia não se importar o que ela era festeira demais, né? Nessa parte do quadrinho. Mas a gente tá falando de um fanfilme. E o Gavin, ele não mostra de como eram os personagens, de tipo, se a Mary Jane realmente não se importava, ele não dá um desenvolvimento pra eles pra fazer eles se importar que o que o Peter está falando, ou que todo mundo ali tá comentando, porque ele tá mostrando personagens tristes pra caramba, porque ele vai mostrar isso depois, que o Peter dá fala muito mal da Mary Jane lá, depois ele recebe uma carta, né, do Rob, né, do Rob lá do Clarim Diário, falando sobre um garoto que tá tendo com câncer. Eu já acho isso meio ruim, porque ele tá mostrando já que o garoto ele tem câncer terminal, né. Eu já acho essa parte muito ruim pra poder revelar, porque uma das coisas da HQ dos quadrinhos, eu vou falar isso depois na real, né, eu acho que é melhor falar isso depois, porque vai ficar melhor que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. Ops, eu acabei cortando aqui o negócio do vídeo, acabei esquecendo de comentar algumas coisas, mas voltando a comentar sobre, o Peter ele vai pra casa lá, ele encontra o Harry todo estraçalhado, cheio, já usou drogas lá pra cama, e depois ele vê isso, e os dois ficam discutindo com o outro. Só que o filme, ele nunca explica direito do que eles deu errado. A gente já sabe, é por causa que a Gwen Stacy morreu e como aconteceu aquilo, afetou a vida deles. Mas nunca é uma coisa, tipo, bem feita também, entendeu? Nunca não faz você ficar acabando se importar com os personagens. Nunca faz você ficar, tipo, ficar se importando com eles, você criar alguma coisa da temática. É só simplesmente jogado. Uma coisa que eu tenho que reclamar também nesse filme é que, cara, tem muita cena mostrando uma cidade de Nova York. Tinha isso dos filmes do Homem-Aranha também, mas não durava 5 minutos só num take mostrando tudo. Além que, era pra fazer o que esses takes? Porque quando mostrava isso nos filmes do Homem-Aranha, era pra mostrar em que lugar o Peter estava. Entendeu? Ou pra mostrar, tipo, de amanhecendo assim. Aqui, é simplesmente só jogado, só pra mostrar takes bonitos de Nova York. Eu acho que eles só, vamos mostrar que a gente gravou aqui pra mostrar como que Nova York é bonita. Mas, tipo, não tem nenhuma coisa narrativa aquilo pra poder ser mostrado. Só tá sendo jogado, entendeu? Não tem um porquê. Tipo, por que você tá mostrando Nova York ainda mais, tipo, por muito tempo? Por que você não corta? Beleza, corta. Ok, né? Tudo bem, aí depois disso, tem uma cena muito boa, mas eu acho essa cena realmente muito boa. Que é o Peter, tá na real, tá tudo em preto e branco, e tá o Peter indo na Gwen Stacy. E quando ele vai até ela, ela vai lá e ela abre e mostra a parte mais de colorida, né? Que é do peito do Mary mostrando, realçando, né? O colorido lá do Peter. Ela fala, meu Deus, você acabou me matando. Essa cena eu acho ela muito boa. E realmente acho que umas únicas cenas realmente boas desse filme, que é essa. Depois disso começa a voltar uma cena que o Peter acordando e simplesmente não tem iluminação nenhuma. Eu não sei porque o Gavin ele não pegou uma questão lamparina pra colocar e gravar a reação dos personagens, porque não tem iluminação nenhuma. É tudo muito escuro, cara. Eu não sei porque ele fez dessa maneira, é muito escuro, não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar absolutamente nada. Eu quero cortar aqui e não me adiantar muito, porque eu preciso comer comida, eu não comi até agora. Mas tudo bem,
ele acaba voltando assim. Depois que o Peter fala com o Harry lá, né, o Harry vai embora porque a Mary Jane não vê mais o Harry faz muitos dias, ele tá desaparecido porque o Norman morreu. Aí depois, se eu não me engano, o Peter tem uma cena que ele fica muito longa, que ele fica na ponte do Brooklyn. E ele fica lá se lamentando lá. É uma cena muito longa de CGI do Homem-Aranha, não sei porque eles fizeram essa cena em CGI, poderiam ter colocado um fundo verde e o Homem-Aranha lá fazendo a pose, né, aquela pose clássica dele. Depois disso, ele se balança e vai na casa do Timothy. Se eu não me engano, é isso que acontece aqui. Depois disso que ele vai lá, essa cena é legal, dele conversando com ele lá e o Timothy falando o que aconteceu lá. É bem legal, eu gostei do ator da criança, tá, do Timothy aí. Quando ele chega. Mas, tipo, o que é meio estranho depois é que o Homem-Aranha, ele fica jogando os traumas dele numa criança que tá com câncer terminal. O que é bizonho, porque o Homem-Aranha não faria esse tipo de coisa. Ele falaria pra criança desacreditar nele, cara. Ele só falaria, tipo, mas por que eu? Ele só falaria isso, mas não ficaria jogando trauma em cima da criança, tá ligado? Ele fica fazendo isso, questão do filme inteiro, e o estranho E simplesmente não fica fazendo sentido, porque o Gavin fala que iria fazer um negócio do Homem-Aranha porque ele conhecia o personagem, mas quando o Homem-Aranha fica jogando os problemas numa criança que vai acabar já morrendo, é meio bizonho, porque depois ele quase vai embora, cara. Aí depois corta numa cena que tá o Harry lá andando pela cidade também, ficando triste pra caramba, que ela é legal, mas ela dura muito tempo que não precisava. Depois volta pra quê? A Mary Jane que tá triste, chorando porque não sabe onde tá o Harry, aí depois chega o Flash e começa a falar bem do Peter. Ah, cara, tipo... o problema desse tipo de coisa é que são umas coisas tão aleatórias sendo colocadas que você acaba não se importando com os personagens. Você pode me falar que é o Harry quer dizer, o Flash dos quadrinhos, a Mary Jane dos quadrinhos lá, mas cara, não importa você tá pegando eles nos quadrinhos, você tem que ter um mínimo do desenvolvimento possível pra poder me fazer eu me importar com o personagem, cara. E não tem isso, do nada chega o Flash e começa a mostrar o amor que ele tem pro Peter lá, ele falando com a Mary Jane, e é uma cena longa demais, que não precisava, cara. Depois o que? Eles cortam de novo, mostra que tipo de cena depois, a Mary Jane lá, eu vou pular já numa cena que é a Mary Jane encontrando o Harry, que essa cena, apesar que eu já vi gente reclamando, eu gostei da cena do Harry e a Mary Jane conversando um com o outro. Eu gostei dos atores ali, acho que foi a minha cena favorita, assim, dos personagens conversando, dessa especificamente que realmente eu gostei. Apesar de eu não me importar tanto com os personagens, nessa específica eu curti. O ator do Harry, eu gostei do que ele tá fazendo, um plano de trauma já completamente não lúcido que ele não estava, e a Mary Jane conversando com ele, tentando dar a atriz, eu gostei do jeito de drama que ela tá fazendo, eu gostei dos dois, do ator do Harry e da Mary Jane, essa eu curti. Agora, voltando pro Homem-Aranha do Timothy, quando ele percebe lá a bosta que ele tava fazendo, ele resolve conversar com ele, é legal, mas tem uma cena depois que eles estão conversando sobre os encontros que eles tiveram. O Gavin, pelo menos, ele poderia ter mostrado em um flashback, sido mais criativo nessa cena, porque depois ele fica mostrando inteiro um enquadramento gigante que fica voltando e que nunca acaba, na real, nunca acaba a cena. Nossa, se for pra mostrar o tanto que demora pra poder essa cena acabar, Jesus, cara. Depois disso, o Homem-Aranha mostra a identidade pra ele, depois ele vai embora e fala que vai sempre estar na vizinhança. Aí, o que é estranho, porque, tipo, aí depois o Timothy acaba morrendo, mas aí, né, ele começa a falar porque ele mostrou a identidade pro Timothy, não sei o que. Só que uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que eu acho um problema disso aqui. O Gavin já falou desde o início que o Tim, a criança, né, ele já tem câncer terminal.
Qual é o problema disso quando ele quis adaptar do menino que colecionava o Homem-Aranha? Essa história é uma história que ela não é triste logo de começo. É uma história que começa divertida, engraçada, fica emocionante e no final que revela que o Tim, ele tem câncer terminal, que bate num soco muito forte no leitor para poder pegar ele desprevenido, que ninguém esperava, que o menino que o Peter, que ele acabou revelando, por isso que ele estava triste, e revelou a identidade para ele, que é uma criança que acreditava no Homem-Aranha, e não esperava que ele tivesse com câncer, entendeu? E isso pega muito no leitor, e por isso que a maioria do pessoal, quer dizer, a maioria não, o pessoal inteiro ama essa história do Homem-Aranha, entendeu? Porque ela além de ela ser muito divertida logo de começo, que ela é bem legal ver o Homem-Aranha falando sobre o que aconteceu com ele pro garoto, depois de quebrar lá e ver como que pega muito forte no final. Aqui não tem isso. Aqui você já sabe que o garoto vai acabar morrendo depois que ele vai embora e você não tem o mesmo impacto. E você não tem, realmente não tem o mesmo impacto, cara. Isso é meio bosta, né? Meio ferrado, porque eles nem mostram direito o que aconteceu, não tem, já mostra lá que o Tim morreu do nada, depois que acaba, morreu do nada, aí ele vai embora, aí depois acaba numa cena que eu acharia que iria terminar muito bem, mas eu esqueci que é Homem-Aranha Azul também, é uma mistura dos dois. Depois no final o Gavin tenta fazer o Peter igual conversando lá um gravador de som falando sobre a questão da Gwen, aí chega o Harry e a Mary Jane, e achei engraçado porque eu achei mesmo que o Peter ia pedir desculpa pros dois do jeito que ele agiu, mas não acontece isso, não acontece nada, ele não pede perdão, ele não se desculpa pelo jeito que ele tratou os dois também, e é como se nada tivesse acontecido, cara, e é meio estranho isso, porque depois que acaba essa cena, tem uma cena longa de novo. Aí o Peter ele vai lá, só que ele não chega na hora pra ele não olhar os dois, e vai indo ser o Homem-Aranha, que tem uma cena que é muito igual o Superman, do Zack Snyder, inclusive, que ele vai num beco, inclusive, já mostra, ok, eu sei que eu peguei muito no pé aqui agora, eu falei que é muito Superman do Zack Snyder, porque a cena, o jeito que ela foi filmada é muito parecido, né, por isso que eu estranhei, tá, falando desse jeito agora. Aí tem uma cena que é legal de CGI lá, eu acho ela um pouco pior do que a primeira cena, e o filme acaba. Eu pulei, devo ter pulado alguma coisa aqui, né, mas eu queria ser o mais direto possível. Mano, o Gavin gastou 100k de dólares pra fazer esse filme. Pessoas deram pra ele ganhou 100k de dólares, ou mais 100k de dólares pra poder fazer. E, cara, é só um filme desse que não é nada memorável. Eu não sinto tristeza pelos personagens, eu não fico emocionado, são muitas poucas cenas. Cara, de verdade, você pega um filme com não vai ter orçamento quase nenhum. É um refrigerante e um salgadinho. Vou dar um exemplo, Peter's Web, eu já mostrei muitas vezes pros meus amigos esse filme do Homem-Aranha, que eu acho ele muito bom, inclusive. E o Roger King, ele fez um filme do Homem-Aranha que é pegando ele quase a parte da vida dele até ele ficando adulto, né? E ele adaptando dele é muito mais divertido e tem muito mais cena que pelo menos é legal e emociona, muito mais interessante do que o Gavin fez. Mano, eu achei que quando o Gavin ele ganhou esse 100k e tava se achando, eu achei que pelo menos ele sabia um pouco de cinema, tá? E é meio estranho esse tipo de coisa porque ele foi fazer um filme que tava se achando, falando que falaria muito bem com o John Watts, não sei o que, tava se achando que o John Watts e o Andrew Garfield, pelo que eu fiquei sabendo, eu acho que o Andrew Garfield também foi chegar perto dele, elogiando o trabalho do cara. E mano, beleza, eu tenho muitos problemas com os filmes do John Watts, tá? E do Homem-Aranha do MCU, que é do Tom Holland, eu tenho muitos problemas, já reclamei um montão de vezes, eu fico até zoando. Mas se chega ele pra mim, poxa, eu não vou ficar sendo babaca com o cara também. Eu não gosto dos filmes que ele fica fazendo, eu acho a direção dele medíocre, mas eu não vou ficar falando mal do cara também na frente dele, se ele vem aqui e me elogia o que eu tô fazendo, cara. Eu acho que isso vai ser meio babaca, não vai ser realmente meio babaca que eu vou ficar fazendo com o cara. E o Gavin ficou fazendo isso. Beleza que pode ser no privado, mas ele falou com um tom de arrogância que chegou pra todo mundo, que é meio triste esse tipo de coisa. Cara, ó,
eu pegando uma parte minha, eu queria ser mangaka ou escritor, tá? Fazer coisa de quadrinho mesmo. Só que eu sei que a minha escrita entre meus diários é muito medíocre, eu devia melhorar esse tipo de coisa pra depois realmente fazer. O Gavin, ele parece que ele não se deu nada, ele não procurou se aprimorar, ele já foi fazer um negócio que ele considerava um sonho e seguiu em frente. Eu sei que tem gente que tá falando que, vocês deram 100k pra um cara que teve uma... que não soube questão de nada e só teve uma visão muito boa. Tudo bem, ok. Eu não dei dinheiro pra ele, eu não consegui ter condição nenhuma de ajudar financeiramente nem ele. Eu indo mais, se eu fosse pra ajudar, eu ia ajudar primeiro o Luiz Carlos, do diretor do Homem-Aranha Panótico, né, do Supreme Spider, ele e o Arthur. Mas eu não tinha condição nenhuma de também ajudar eles também, então por isso que eu acabei não dando dinheiro, mas cara, eu entendo do porquê o pessoal deles acreditavam na visão dele. Só que eu acho também que acreditavam que ele pelo menos sabia alguma coisa sobre um mínimo de cinema também para ele poder dirigir e fazer as coisas dele. O que ele demonstrou que não sabe, ele só tem ideias interessantes, mas ele não executou quase nenhuma bem delas, cara. E cara, de verdade... esse filme, basicamente, eu nem escrevi nem roteiro nele, eu só tenho coisas lembradas na minha cabeça. O que eu acho que é meio erro, eu devia ter colocado um roteiro disso, tá? Mas eu tô precisando fazer esse vídeo um pouco rápido, porque eu demorei muito tempo pra poder fazer, então eu peço desculpas. Mas, cara, de verdade, esse filme que eu vou acabar esquecendo, eu não vou querer reassisti-lo novamente, esse é um filme bem cansativo, ele não é nem um pouco agradável de ficar vendo. Talvez eu só veria, sei lá, a cena de abertura, que ela realmente é boa. Fica mostrando, me fica lembrando muito o Homem-Aranha 2, a cena de abertura lá que tinha os desenhos do Alex Ross. Mas de verdade, cara, acho que é um filme que eu não vou querer ver. É um filme, como eu disse, bem cansativo. E é meio decepcionante, por quê? Porque é um filme que eu tava, junto com o Homem-Aranha Panótico, é um filme que eu tava esperando até, tá? Mesmo pros padrões de fã-filme. Tudo bem. Isso não quer dizer que eu não vá assistir outros. Tem outros filmes que eu quero assistir. Só falando uma coisa também, tá? Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo, mas falando aqui um pequeno spoiler. Homem-Aranha Panótico está em desenvolvimento, tá? O segundo filme. Não o segundo filme, mas é o que é pra ser um filme de verdade, mas eu acho que vai ser. Eu não sei se realmente vai... se agora é um filme mesmo, ou vai ser um curta. Mas vai sair finalmente, acho que o Teia do Aranha, entendeu? Finalmente vai sair lá, que foi confirmado lá pelo Arthur e pelo Luiz lá, que vai acabar saindo, né? Que eu acabei vendo. E é isso. E também vai acabar saindo um fanfilme que eu também tô querendo ver, que é o Monstro, a Criatura de Manhattan, que é um fanfilme também americano do Homem-Aranha, que eu espero que esse também não tenha problema nenhum, cara. E parece interessante também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que eu falei meio embolado aqui no meio desse vídeo aqui. Então, na verdade, muito obrigado e fui.